Deuteronômio 33, a partir do verso 26, a palavra de Deus diz assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. Os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que está disponível a nós. Temos acesso a ela para edificação, para alimento espiritual, para o aumento da nossa fé. A fé vem pelo ouvir da tua palavra e é isso que nós precisamos. Esse é o desejo do nosso coração para essa noite, mais uma vez, ouvirmos aqui a voz do Senhor nosso Deus, ministrando sobre nós aquilo que é necessário. Não estamos aqui, Pai, para ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, poderosa para libertar, poderosa como verdade, para que possamos ser alimentados por ela. E te pedimos, fala conosco. E eu pessoalmente, Deus, peço agora tua unção, tua misericórdia, tua graça sobre mim, para que eu possa manifestar aqui a tua voz diante do teu povo, para todos nós sermos abençoados pela pregação da tua palavra. Que venha a tua unção, para que nós possamos ouvir a tua voz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Queridos, estamos diante de um texto no Antigo Testamento, em que, no contexto desta passagem, Moisés está abençoando cada tribo de Israel. Ele está proclamando uma bênção antes da sua morte, antes da sua partida. Esse é o conteúdo do capítulo 33, onde ele vai abençoando cada uma das tribos de Israel que estavam prestes a entrar na terra que o Senhor havia prometido. E como já ensinei aqui diversas vezes, nós, Igreja do Senhor, hoje também temos o status de povo de Deus. Não que nós tenhamos substituído a Israel, eu não creio nessa doutrina de substituição, não substituímos, mas fomos agregados à mesma fonte, à mesma videira, e hoje também somos povo de Deus. Então, quando olho para as promessas de Deus, para as palavras do Senhor relativas ao seu povo, eu posso, de alguma maneira, aplicar isso à minha vida como igreja, como cristão, porque sou também hoje povo de Deus e vivemos nesta situação. E olhando para a vida da gente e o desafio que eles estavam aqui enfrentando, no momento que Moisés profere essas palavras, é o desafio de entrar na terra que o Senhor prometera. Mas sabiam eles que ela seria conquistada através de muitas batalhas, de muitas lutas, e eu creio que essa é a vida que nós temos também pela frente. O mundo é um mundo de lutas, de batalhas, de incerteza. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, aflições podem nos esperar, há incertezas, há dúvidas, isso faz parte da nossa vida. Agora, qual é a nossa segurança? Qual é a nossa esperança? O que nos mantém seguros e o que nos dá esperança? Não são as coisas do mundo, porque nelas, nós não podemos confiar. Nós não podemos depositar a nossa esperança em governos, em pessoas, em circunstâncias, em nada. Nossa esperança não está nessas coisas. Nossa segurança não está no sistema do mundo. Não está em nada disso. Nossa esperança e segurança estão em Deus. E a palavra que Deus traz aqui é uma palavra de reforço para o povo de Israel, para que eles entendam que eles são povo de Deus e que sua segurança está em Deus. Então,
Então, a nossa certeza, a nossa esperança também é o Senhor. Não há outra certeza, não há outra esperança para a nossa vida, a não ser o fato de sermos povo de Deus, filhos de Deus, como foi dito hoje aqui na mensagem pela manhã. É o fato de sermos povo de Deus que nos dá segurança de que o Senhor está conosco e está nos conduzindo, mesmo nesse mundo de aflições, mesmo nesse mundo de dificuldades, como seria as dificuldades que o povo iria enfrentar para dominar a terra que o Senhor prometera ao seu povo. Então, nesse texto em que Moisés abençoa cada tribo antes de morrer, ele lembra aos filhos de Israel o privilégio que eles têm por serem filhos. Exatamente como falamos hoje de manhã, se você não ouviu, depois ouça pela internet, o que é diferente na vida de um filho de Deus. E Deus nos trata como filhos e por isso, como disse Paulo, somos herdeiros. Temos então privilégios, temos cuidado, não somos isentos de dificuldades. Não somos isentos de tribulação, mas temos a presença de Deus, mesmo quando essas coisas se apresentam diante de nós. E o que Moisés está dizendo, fazendo aqui um resumo dos 4 versículos que nós lemos. Primeiro conceito, no versículo 26, ele diz assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Não há outro como Deus, não há outro parecido com Deus. Essa é a primeira verdade que ele diz ao povo de Deus. Você entende isso, meu irmão? Você tem essa certeza no seu coração de que não há outro semelhante a Deus? Ou seja, eu não posso confiar em mais ninguém ou em mais nada, porque não há ninguém que se assemelhe a Deus. Não há ninguém em quem eu possa colocar totalmente a minha confiança. Não que eu não possa confiar em alguém ou ter algum relacionamento na base de confiança, mas a confiança verdadeira que eu tenho é no Senhor. Porque Ele não vai decepcionar, porque não há outro como nosso Deus. E como Ele diz aqui, cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Ele está dizendo que Deus está nos ajudando e com a sua alteza sobre as nuvens. O Senhor está nos céus, vigilante para nos ajudar. Você crê na ajuda de Deus? Você crê no auxílio de Deus? Tem tribulação? Tem. Tem luta para enfrentar? Tem, sim. Tem inimigos para vencer? É óbvio que tem, mas tem Deus para ajudar. E aí, meus irmãos, é que faz a diferença. Que você não esqueça de que tem Deus para te ajudar. Que você não esqueça que você tem um Deus que não há semelhante a outro, que não é semelhante a nada nesse mundo e que Ele está vigilante para te ajudar. Porque essa é a promessa ao povo de Deus. Ele não ajuda aos outros, mas Ele ajuda o seu povo. É o povo de Deus que é alvo da vigilância constante do Senhor. Mas como eu disse, não nos impede de enfrentar dificuldades, não nos impede de travar batalhas, mas está conosco para ajudar, como diz Moisés ao povo de Israel. Em segundo lugar, no versículo 27, ele diz assim: o Deus eterno é a tua habitação. Por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Primeira coisa importante que ele diz nesse versículo é que o Deus eterno é a tua habitação. E que é a habitação, irmãos? É a morada, é o lugar onde habitamos, é o lugar onde vivemos. E ele lembra ao povo de Deus que Deus é a nossa habitação. Veja, nós escolhemos um lugar para viver, não é? Na maioria dos casos, a gente faz uma escolha, não é? Mesmo que seja humilde, mesmo que seja simples, ele foi fruto de uma decisão. Eu escolhi estar naquele lugar, então eu escolhi um lugar para morar. E é nesse lugar que nós moramos que normalmente nós passamos a maior parte do nosso tempo. Por mais que a gente trabalhe fora, tenha compromissos, é ali que a gente dorme, é ali que a gente convive com os nossos familiares, é ali que a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. E é também, ou pelo menos deveria ser, o lugar onde eu me sinto mais seguro. Você tem aquela sensação, não é? Mesmo que você more num lugar perigoso, o que tem a sensação quando você entra em casa, fecha a porta, você se sente seguro.
porque é a tua habitação. É o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo. É o lugar onde você descansa do seu trabalho. É o lugar onde você tem a sensação de que agora, finalmente, fechadas as portas, estou seguro no meu lar. Então é um lugar onde eu sinto segurança. E essa segurança eu só tenho em Deus. Então quando Deus diz aqui que Ele é a nossa habitação, pense em Deus como essa casa de segurança, como esse lugar aonde você, depois de voltar das lutas da vida, depois de voltar dos embates, das batalhas, das ameaças, de tudo, você chega em casa e você descansa seguro. Você fecha a porta e você sente a segurança. Assim Deus se compara como a nossa habitação. Então eu preciso habitar em Deus, porque só Ele tem esta segurança para me fornecer. Então é um lugar que eu escolhi para mim e também Deus precisa ser escolhido por você. Veja, Ele é a segurança para aquele que é dele, mas eu sou dele quando eu o escolho, quando eu me rendo a Ele. Como vimos hoje de manhã, o que me torna filho de Deus? O que me torna filho de Deus, diferente de todos os demais que são criaturas de Deus, é o que diz lá João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Deus, quem crê em Jesus, quem se rende a Ele, se torna filho de Deus. Deixa a condição de criatura e se torna filho. Então, eu escolho isso. Assim como a habitação, assim como você escolhe o lugar aonde você vai viver, aonde você vai morar, Deus também precisa ser escolhido por você. Você precisa voltar-se para Deus, render-se a Ele e participar daquilo que chamamos povo de Deus, para também ter todos esses benefícios aqui elencados por Moisés. Ter Deus como sua habitação, como seu lugar de segurança. Tem sido Ele a sua habitação? É essa pergunta que nós precisamos responder também. Porque está escrito na Bíblia que o Deus eterno é a tua habitação. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu estou vivendo. Você vive em Deus como Ele sendo a sua habitação. Você sente paz na presença de Deus. E aí eu pergunto, na sua casa falta paz? Na sua casa falta alegria? Falta alguma dessas coisas? Então talvez esteja faltando Deus dentro do seu lar. Talvez esteja faltando Ele de fato ser a sua habitação, para que você tenha segurança, para que você tenha paz, para que você tenha alegria. E a nossa casa tem que ser a casa de Deus. Entende isso, meu irmão? A nossa casa tem que ser a casa de Deus. Mas eu preciso convidá-lo a entrar. Lembra do que diz Jesus lá em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, há uma batida, há um convite a você, mas você tem que responder esse convite com um convite também para Deus. Pode entrar e habitar, pode entrar e participar do meu dia a dia. Então Deus é a minha habitação, e aí eu me sinto seguro, e mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios, eu tenho paz, porque eu estou habitando em Deus. Você já leu o Salmo 91? Que fala ali do esconderijo do Altíssimo, não é? E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus. Você tem feito isso? Descanse em Deus. Diga, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha habitação. Eu me escondo nele. O mundo é complicado, o mundo é cheio de luta, é cheio de ameaça, é cheio de gente querendo te matar, te destruir. É o diabo que vem, como a Bíblia diz, para roubar, matar e destruir. Não é isso que ele vem fazer? Mas eu me escondo em Deus. Ali está o meu esconderijo. Ele é a minha habitação. É a habitação daquele que crê. Você crê? Você confia? Então descansa, meu irmão. E descansa nessa habitação, nessa casa que Deus fez para você. Ele próprio é a tua habitação, como diz Moisés, nessa bênção proferida. Ele continua nesse mesmo verso dizendo o seguinte: e por baixo de ti estende
os braços eternos. Veja, estende os braços por baixo de você. Qual é a imagem que você tem? É o colo. Não é o colo? Estende os braços por baixo de você. Então Deus te pega onde? No colo. Você está precisando de um colinho, irmão? Tem um colinho para você. Mas é o de Deus. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer o colinho dos outros. A gente quer ser carente. Tem gente que chega na igreja e quer o colinho do pastor. Fala, sai fora, pô. Tem filho desse tamanho, não? Não mexa a paciência não, irmão. Que colinho de pastor, nada. Para com isso. Você tem Deus ou tem pastor? O Senhor é o meu pastor. Quando você lê o Salmo 23, você pensa em mim? É nisso que você pensa quando você lê o Salmo 23? Não, para com isso. O Senhor é o teu pastor. Mas Ele já tem você no colo. Você não precisa de mais colo nenhum. Você não precisa do colo do vizinho, não precisa do colo do marido, da mulher, não precisa do colo de ninguém. Você já tem colo. O Senhor estende os braços sobre você. Então você já está seguro. E é nisso que a gente precisa colocar a nossa confiança. Deus tem me segurado nos seus braços. E Ele não vai me deixar cair. Ele não vai abrir os braços e me largar no chão. Você se sente seguro com isso? Sinta-se seguro. Sinta-se acolhido. Sinta-se recebido, cuidado, né? Então é um cuidado amoroso. Quando a gente pensa no colo, a gente pensa em um cuidado amoroso. Quando você toma uma criança no colo, você tem todo cuidado com ela, ou não tem? Você pega uma criança no colo distraidamente, qualquer hora a criança cai do teu colo, você arrebenta no chão? Não. Você tem todo cuidado na hora que você segura uma criança. E assim é Deus para conosco, com todo cuidado, nos segura, estamos nos seus braços, Ele nos leva nos braços, né? E Ele quer me aliviar, para que eu ali me sinta acolhido, seguro. Não preciso que alguém me acolha, não preciso que alguém me acaricie, porque eu tenho já esse acolhimento da parte de Deus. Nós temos que entender esse princípio para viver de acordo com ele. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 131. Vamos dar uma lida aqui no Salmo 131, no versículo número 2, do Salmo número 131. Diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Salmo de Davi. O homem segundo o coração de Deus se sentia como uma criança nos braços de sua mãe quando ele estava na presença de Deus. Talvez alguém diga, pastor, mas eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Mas você tem Deus. Entende isso? Você tem Deus. Então você pode se sentir como uma criança nos braços. Veja o rei Davi, homem poderoso, guerreiro, mas ele se sentia como uma criança nos braços de Deus. Uma criança nos braços do seu pai. Isso é segurança. Um homem que tantas vezes foi ameaçado, tantas vezes quiseram matá-lo. Saul, o próprio rei anterior, né, queria destruí-lo de todo jeito, mas ele descansava onde? No colo do Senhor. Irmão, tem um colo para você. Tem um colo para você. Você não tem carência de colo, porque existe um colo disponível. Deus já tem segurado você nos braços. Talvez o que a gente não esteja é percebendo isso, não é? Aquele clichê antigo daquele textozinho, pegadas na areia, você lembra disso? Né, que você via as pegadas na areia, primeiro tinham dois pares, né, de pegadas, era você e Deus do lado. De repente, na hora difícil, só tem um par de pegadas. Você diz, poxa, na hora difícil Deus me abandonou. Não, é a hora que Ele te pegou no colo. Por isso só havia um par de pegadas. Porque isso é verdade. Deus tem um colo para nós, mas eu preciso me aquietar. Veja, Davi diz aqui, eu fiz calar a minha alma. A minha alma queria gritar, a minha boca queria reclamar, eu queria espernear, eu queria praguejar, eu queria rogar praga em todo mundo, mas eu fiz a minha alma calar, eu fiz ela sossegar, porque eu entendi que eu estava nos braços do Pai, e não há lugar mais seguro para estar do que nos braços do Pai. Então eu podia ali verdadeiramente descansar, embora as lutas continuassem. Davi não foi poupado de lutas, não, enfrentou inimigos, batalhas, tantas coisas, mas tinha um colo para descansar. O que nós precisamos é do colo para descansar, irmãos. Não é, eu quero ser livre de luta. Quer ser livre de luta, tem que morrer, irmão.
A única maneira de ser assim, não tem mais luta nenhuma, vai para o túmulo, pronto, acabou. Aí descansa agora, né? Descansa em paz, porque no mundo tereis aflições. Não tem um momento na vida de agora não tem nada, agora está tudo. Não existe isso. Sempre acontece alguma coisa, sempre tem um problema. O que eu preciso é aprender a descansar, apesar dos problemas. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu descansar no Senhor. E veja, no verso 27, voltando a ele fala dos braços eternos, e depois ele diz, ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o. Veja, além de tudo isso, ele é a nossa vitória. Além de me dar descanso, além de ser a minha habitação, ele é aquele também que me dá vitória. Agora, é clichê também, se tem vitória, é porque tem guerra, tem luta, tem batalha. Ninguém tem vitória se não tiver um conflito, né? Então a gente tem conflito, a gente tem dificuldades, mas a gente tem vitória, porque Ele luta por nós e Ele nos dá a glória de vencer a batalha. Assim foi com Israel, olha a Bíblia. Quantas batalhas Israel entrou, sendo menor, sendo... Por que venceu? Porque eram bons? Não, porque Deus estava com eles. Por que conseguiam sucesso? Porque eram habilidosos? Não, é porque Deus fazia o milagre. Mas eles tinham que ir lá e enfrentar o inimigo. Então a mesma coisa Deus está aqui nos dizendo. Há inimigos que eu preciso vencer. E eu vou vencer esses inimigos com a ajuda de Deus. E veja, quando a gente fala em inimigo, às vezes eu fico pensando, né, até alguns cristãos que a gente conhece, ouve falar, né, parece que é só inimigo, se fala inimigo o tempo todo, já viu isso, né? Inimigo para cá, inimigo para lá, como se a vida fosse, né, uma coisa, né? Tem inimigo? Tem inimigo, verdade que tem, né? Tem gente que às vezes não gosta de você de nada, não tem, sim? Gente que não vai com a tua cara, né? Gente que do nada deseja o mal para você, isso existe também. Mas a vida não é assim. Mas há um inimigo que eu considero o meu maior inimigo, e olha, não é o diabo, sou eu mesmo. Você é o seu maior inimigo. E Deus, Ele também te ajuda a vencer esse inimigo que sou eu. Às vezes nós sabotamos a nossa vida, irmãos. Nós sabotamos a nossa vida. Com atitudes, com pensamentos, com maneira de ser, com manias, não é? Com coisas que a gente deixa entrar no nosso coração. Quando nós somos dominados pelo medo, nós estamos sabotando a nossa vida. Sabia disso? Porque o medo imobiliza, o medo nos isola, e a Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, mas o amor de Deus lança fora. E quando eu sou dominado pelo medo, é como um inimigo interno que eu estou deixando prevalecer. Aí junto ao medo vem a ansiedade, vem a mágoa, vem os sentimentos ruins que permeiam o nosso coração, vem o desânimo. Lembra Jesus quando disse: no mundo tereis aflições? O que ele disse depois? Tem de bom ânimo. E eu deixo o desânimo às vezes tomar conta de mim. Isso é eu que é o diabo? Não, sou eu. Sou eu que estou me entregando a esse tipo de coisa. Sou eu que estou me entregando ao medo. Veja, o diabo, ele coloca a circunstância, ele coloca a tentação, mas quem vai lá e erra sou eu. Entende isso? Ele apresenta a tentação, mas quem vai lá e faz somos nós. Então, quando eu me deixo dominar pelo medo, pela ansiedade, pela mágoa, pela falta de perdão, eu sou o maior inimigo. Não perdoar, irmãos, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Como já disse várias vezes, é como você tomar o veneno e desejar que o outro morra. O outro não vai morrer, está nem aí para você, você que está tomando esse veneno. Quem vai morrer é você. Quem está sabotando a sua vida é você, guardando essa mágoa no coração, guardando essa raiva, não perdoando. Isso não vai te fazer bem nenhum. Esse é o grande inimigo que você tem. E Deus diz aqui: eu te ajudo contra os inimigos. Destrói ele. Destrói. Aí você só pensa nos outros, só pensa em gente. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Meu inimigo não é uma pessoa. Meu inimigo é um principado, é uma potestade que coloca essas coisas diante de mim para eu cair nelas. Então eu preciso lutar
contra o meu maior inimigo, que sou eu mesmo, quando me deixo dominar por ansiedade, por falta de perdão, por solidão, por desânimo, por inveja. Qualquer uma dessas coisas dominam o nosso coração e arruinam a nossa vida. Tiram a gente do plano que Deus tem para nós. Ao invés de estar na presença de Deus, você está dominado por esses pensamentos, por esses sentimentos, e isso certamente vai ser prejudicial. Só que Moisés está dizendo ao povo de Deus: Deus expulsa o inimigo diante de você e diz para você: destrói. Deus vai lá, cerca, isola aquele inimigo e ainda deixa na tua mão a possibilidade de destruí-lo. Então, se você tem um inimigo a vencer, escute Deus, deixa ele fazer o que ele tem que fazer, vai lá, luta e destrói. Tem algo no teu coração, coloca diante de Deus e Deus vai te ajudar a destruir esse sentimento ruim que não deveria estar por aí. E tem tirado a tua paz, tem tirado a tua alegria, tem feito você deixar de ser como o povo de Deus, como um filho de Deus deveria ser, e isso não é para nós. Voltando ao texto em Moisés, no versículo 28, ele diz: Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. Os seus céus destilarão orvalho. Mais uma vez ele fala de segurança. A palavra aqui é segurança. Deus é a minha segurança. E o sentimento maior que a gente gostaria de ter, anseia por ter, é esse sentimento de segurança, não é? Todos nós queremos segurança na vida. Em vários aspectos a gente deseja essa segurança, mas eu digo a você que essa segurança você só encontra em Deus. Você habita no esconderijo do Altíssimo, Deus é a tua habitação, então você encontra segurança neste fato, e essa segurança ela é em todos os sentidos, porque não adianta ter segurança numa área e não ter em outra. Haverá sempre uma pendência, haverá sempre uma falta. Mas a Bíblia diz que Deus é a minha segurança em todos os sentidos. Quero ler contigo alguns textos para a gente entender esse propósito. Veja só, 1 de João, capítulo 4. Vamos lá, ao final da Bíblia, primeira epístola de João, no capítulo número 4, no versículo número 19. Está escrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenda o seguinte: uma segurança que todo mundo deseja é a segurança emocional, né? Você pode ter segurança financeira, segurança patrimonial, mas se não tiver segurança emocional, não vale nada isso, né? E você continua empobrecido na vida. Segurança emocional vem de Deus. Muitas pessoas hoje têm problemas emocionais, têm problemas exatamente com essa área de segurança emocional. E aqui João, numa palavra muito simples, ele diz: nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama em primeiro lugar. E isso é que me dá a capacidade de amar ao próximo. O Senhor nos ensina que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então, antes de pensar em amar alguém, eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Você precisa aprender a se amar. Você precisa ter uma imagem positiva de você mesmo, para que você possa se relacionar com os outros. A maior parte das pessoas que têm problemas de relacionamento, elas têm porque, primeiramente, elas têm problemas com elas mesmas. Se nem elas se aguentam, como é que alguém vai te aguentar? Fala sério, né? Se nem você se aguenta, como é que alguém vai aguentar conviver contigo, falar contigo, ser teu amigo, ser teu colega? Ninguém aguenta. Então, antes de eu me relacionar com alguém, eu tenho que aprender a me relacionar comigo mesmo. E a base desse relacionamento são os mandamentos que Deus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui João diz, olha, nós amamos porque Ele nos amou. Então esse amor que Deus derramou nos nossos corações é o que começa a consertar a nossa emoção no sentido de a gente aprender a se relacionar com Deus e com os outros. Quando você sabe que você é amado por Deus, você não mendiga amor de ninguém.
Hoje muitas pessoas andam mendigando amor, né? Aquela carência eterna que nunca acaba, que a pessoa está sempre em falta, está sempre achando que falta alguma coisa, porque ela não entendeu ainda que Deus a ama. Foi como o exemplo do colo que eu te dei. Se você está no colo de Deus, você não precisa do colo de ninguém. Se você é amado por Deus, não precisa mais do amor de ninguém. É claro que é bom que alguém te ame, é claro que é bom que nós sejamos amados, mas ainda que isso não exista, nós temos o amor principal. Deus me ama. Você crê nisso? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Não te ama? Então você precisa de quê mais, irmão? Precisa mendigar de alguém? Precisa implorar pelo amor de alguém? Ajuste as emoções, a segurança emocional vem de Deus, porque Ele me ama. E isso constrange, como diz Paulo. Como é que ele pode amar alguém como eu? Como é que ele pode amar alguém imperfeito como eu? Ora, essa certeza, ela conserta todos esses problemas emocionais. Porque apesar de ser quem eu sou, Ele me ama. E aí eu consigo amá-lo. E aí eu consigo, de repente, amar você também. Eu consigo ter um bom relacionamento com as pessoas, porque as minhas emoções são ajustadas por Deus. Segurança emocional. Outra segurança importante, leia comigo agora o Salmo número 127. Vamos aqui ao Salmo 127, que todo mundo conhece bem esse texto, né? Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segurança patrimonial é importante? Segurança física é importante? É importante. Eu quero a sensação de que eu estou seguro. Agora, o que Deus diz aqui no Salmo? Se Deus não guardar, eu posso me cercar de guarda-costa, de sentinela, eu posso botar um monte de gente ao meu redor, que nada disso vai adiantar. Então a segurança que Deus tem para oferecer é essa segurança da sua presença. Agora leia aqui o Salmo 91, vamos lá, no 91 que já foi citado aqui. Agora vamos ler Salmo 91, versículo número 7. Salmo 91, verso 7, diz assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso é proteção, isso é segurança. Isso é confiança. Então, há uma segurança física também prometida por Deus àqueles que o amam, àqueles que são filhos, àqueles que são povo de Deus. Há uma segurança emocional, há uma segurança física. Outra também não menos importante, vamos ao Salmo 37. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está falando aqui do básico, e Ele diz aqui que há uma segurança também financeira para aquele que está em Deus. Ele não está dizendo que você vai ser rico, que ser crente é sinônimo de ser rico, mas Ele fala, como Jesus também falou lá em Mateus capítulo 6, as necessidades, o comer, o vestir, isso Deus garante. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão, porque Deus nos dá o pão de cada dia. Deus nos dá a segurança financeira, não para que eu seja rico, mas para que eu tenha o pão que me é necessário, como diz lá Salomão em Provérbios: não me dê nem o muito, nem o pouco, dá-me o pão que me é necessário. E isso é promessa de Deus. Então eu também tenho em Deus segurança financeira. Eu sei que pode não ser um mar de rosas a vida da gente nesse mundo, mas eu sei que o pão não vai faltar, porque é promessa de Deus, e eu confio nessa promessa, e eu me apego a ela, e eu espero nela. E a melhor de todas é a segurança na morte. Leia comigo agora 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao versículo 56. Não adianta nenhuma dessas seguranças se eu não tiver a segurança na hora da morte. O que espera você na hora da morte? Antigamente havia um folheto que se distribuía, evangelisticamente, e dizia: onde passarás a eternidade? Já recebeu esse folheto alguma vez?
Era uma questão. O que te espera quando você morrer? Não adianta ter segurança em todas as áreas se na hora da morte eu não tenho a certeza. Só que a Bíblia fala que eu posso ter certeza. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então eu posso ter essa certeza até na morte. Então há segurança para o Filho de Deus até na morte. Olha o que Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 até o verso 56. E quando este corpo aqui, corruptível, esse corpo, ele se corrompe, ele se perde, ele envelhece, ele adoece. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está a morte, a tua vitória? Não está mais, porque Deus é poderoso sobre a morte. Porque Jesus ressuscitou e prometeu: aqueles que creem nele não morrerão eternamente. Então a segurança que a gente tem em Deus, como diz Moisés aqui nesse texto ao povo de Israel, é em todas as áreas da nossa vida. Nele eu posso ter segurança, inclusive na principal área, que é a morte. E para terminar, no versículo 29, ele diz assim, como um resumo de tudo que foi dito, escuta essas palavras como se elas fossem para você. Feliz é você, igreja. Feliz é você, povo de Deus. Feliz é você, crente no Senhor. Porque quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. Isso é para você, irmão? Você foi salvo pelo Senhor? Você é feliz. Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Então nós fomos criados por Deus para glorificar e adorar a Deus e assim sermos de fato felizes como povo de Deus, como povo salvo. Como preguei aqui semana passada, felicidade, aonde está? Nos princípios do Senhor. Então, se eu estou nesses princípios, eu tenho essa felicidade. Como Moisés afirma que feliz é você. Quem pode ser feliz como você? Quem pode ser feliz de verdade como você, como um cristão? Não há quem possa ter essa alegria que está reservada para nós. Então, quem encontra realmente com Deus, encontra o tesouro. Como o próprio Senhor diz no Evangelho, né? Quem encontra é como quem encontra um tesouro. Só que a grande vantagem é que esse tesouro ninguém pode roubar da gente, irmãos. Porque esse tesouro está no céu. Como disse Jesus, não ajunte sobre a terra, onde tem traça, onde tem ferrugem, onde tem ladrão. Ajunte no céu, onde nada disso pode alcançar o teu tesouro. E nós temos esse tesouro na presença de Deus, que concede paz, que concede a gente razão para viver, que concede a nós tranquilidade. Então felicidade é um direito do povo de Deus. Só que felicidade não é o que as pessoas pensam, né? No mundo há um conceito de felicidade totalmente diferente do conceito de Deus. Então, se alguém me perguntar, você como cristão tem direito de ser feliz? Depende. Se for de acordo com os princípios de Deus, é direito teu. Você tem direito de ser feliz. Mas se for de acordo com os princípios do mundo, você não tem direito a ser feliz. Esses princípios não são para nós, essas coisas não fazem parte da minha vida. Então, se falta felicidade, talvez seja porque você esteja olhando na direção errada. Talvez você esteja olhando para outros lugares, para outros povos, né? Para outras pessoas que não são de Deus e achando que ali está a felicidade. E você tem ignorado a verdadeira felicidade que vem de Deus. E talvez seja essa a razão da frustração de muita gente, porque tem conceitos errados, tem valores errados, e se eu tiver valores errados, irmão, a minha vida vai estar toda errada, porque nós somos guiados pelos nossos valores. Então, se você quer ser feliz, seja povo de Deus, seja do Senhor, guarde a tua vida nele, seja seguro nele, espere nele, somente nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, eu te agradeço, Senhor,
pela tua palavra, nos traz verdades preciosas que agora, uma vez conhecidas, precisam ser vivenciadas por todos nós. Pai Santo, que aqui exista um povo feliz, que aqui exista, Senhor, gente segura em todas as áreas, segura no Senhor. Que aqui, meu Pai, o Senhor encontre um povo fiel, um povo que se esconde em Ti, que habita no Senhor, que é seguro, que luta contra os inimigos da alma e que vence cada um deles no Teu nome, no poder do nome de Jesus. Abençoa, Pai, o Teu povo, os Teus filhos neste lugar, porque são povo de Deus, são gente salva pelo Senhor e por isso são felizes. Abençoa a Tua igreja, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Viva assim, como povo de Deus. Amém? Deus te abençoe.